Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Muito bom dia para você. Peço a Deus nessa manhã que esse seja um dia de ricas bênçãos para a tua vida, que o Eterno esteja com as suas mãos estendidas sobre você, que nós possamos viver esse dia de 24 horas na presença do Senhor. A palavra de Deus nos afirma: buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E é logo pela manhã que nós devemos buscar o nosso Deus, abrir o nosso coração, entregar a nossa vida nas mãos dele e deixar que ele nos conduza. Deixo com você também um texto da palavra do Senhor, para que fique registrado na tua memória, para que diante das adversidades, das lutas, você possa relembrar, recitar e pedir forças ao Senhor para que você possa viver uma vida vitoriosa. Está lá no livro de Salmo, capítulo 116, o verso 4, onde a Bíblia diz o seguinte: então invoquei o nome do Senhor. Ó Senhor, livra-me a alma. Salmo 116, o verso 4. Nós estamos nessa manhã invocando o nome do Senhor. Ele nos livra, Ele nos socorre, Ele nos ampara. Ele é de fato o nosso único auxílio seguro. Nessa manhã nós dedicamos as primeiras horas para estudarmos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a palavra de Deus, no livro de 2 Reis, capítulo 19, o verso 1. Tendo o rei Ezequias ouvido isto, rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Acredito que a nossa maior segurança é quando nós buscamos ao Senhor. Não existe atitude mais bonita por parte de uma criatura, de um ser humano, quando ele recorre ao seu Criador, o Deus Todo-Poderoso. Era o que o rei Ezequias estava fazendo. Eram dias difíceis, eram momentos de tribulação. O rei Sanaqueribe ameaçava a nação de Israel, mas Ezequias tinha plena confiança e certeza que Deus iria intervir a seu favor. Nós vimos no capítulo de ontem que Ezequias toma duas atitudes básicas no seu reinado, na sua vida espiritual. Ele confiava no Senhor de todo o seu coração e ele entregou a sua vida nas mãos do Senhor. Eis a razão pela qual ele faz uma reforma espiritual em Israel e estava disposto a viver uma vida de obediência ao Senhor. Deus jamais poderia deixar de honrar a sua aliança com o rei Ezequias. É por isso que a Bíblia compara a vida do rei Ezequias à vida do rei Davi. Ele se voltou para Deus com todo o seu coração. É o que a palavra de Deus nos afirma nessa manhã. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. No capítulo 1 que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos entender que o rei Ezequias rasgou as suas vestes. Era uma demonstração de humildade, era uma demonstração de submissão, era momento de buscar a Deus. Ele sabia perfeitamente quem eram os assírios, eram extremamente cruéis, eram extremamente maus. Foi com medo dos assírios que Jonas se recusou ir para Nínive, porque ele sabia da crueldade dos ninivitas, que eram assírios. O profeta Isaías já tinha predito há muito tempo que esse dia chegaria. Dias difíceis, dias de angústias. A descrição que se dava daquele momento era de fato terrível, onde ele dizia o seguinte: uma criança chegava a hora de nascer, mas a mãe não tinha condições de dar à luz a uma criança. Já imaginou que situação deplorável? E era dessa forma que Isaías predizia o que de fato o povo de Deus ali de Judá iriam passar. A sua única salvaguarda estava de fato na intervenção divina para que os livrasse da mão dos assírios. Como nós podemos ver no versículo 4 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, os assírios ridicularizaram o nome de Deus. Eles blasfemaram contra o Senhor. O nome de Deus estava em jogo. Eles tinham colocado em pé de igualdade o nome do Deus Israel com os deuses de Baal. Deus jamais poderia permitir que o seu nome se igualasse com deuses que estavam mortos e que não poderiam intervir. O escritor do livro de 2 Reis, ele usa a expressão Iavé. Ele sabia de quem ele estava falando. A vida se originava nele, não era derivado de uma outra vida. Deus é originador de todas as coisas, a vida provém dele.
E aquele que escreveu o capítulo 19 do livro de 2 Reis entendia que era esse Deus que Ezequias confiava e iria intervir a favor do seu povo. Deus iria intervir a favor de um remanescente que tinha permanecido em Judá. As outras cidades tinham sido capturadas por Sanaqueribe e estavam no exílio, mas Deus tinha um remanescente fiel e Deus livraria o seu povo para honrar o seu nome. Segundo Reis, capítulo 19, o verso 6, a Bíblia diz o seguinte: Isaías lhe disse: Dize isto a vosso Senhor, assim diz o Senhor, não temas por causa das palavras que ouvistes, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram de mim. A tendência natural de um ser humano é temer diante da crise, é se assustar diante de uma enfermidade onde o médico nos dá um diagnóstico dizendo que pouco ele pode fazer. Mas as palavras de Deus para o rei da Síria diante dos problemas difíceis que ele estava vivendo e das ameaças de Sanaqueribe era para que ele não pudesse temer. Deus estaria ao seu lado, Deus lutaria suas batalhas, ele deveria confiar na mão do Onipotente, Deus os livraria de todo mal. A única coisa que deveria fazer era confiar no Senhor. O Deus que servimos, amigos, é um Deus que tudo pode. Ele mesmo se volta para Ezequias através do profeta Isaías, dizendo que ele meteria um espírito de medo, de insegurança em Sanaqueribe. Aqui, Deus estava dizendo que Sanaqueribe iria perder a sua vida porque ele tinha blasfemado contra Deus. Por isso que falo para você nessa manhã, de Deus ninguém zomba. Aquele que zomba do Senhor terá que pagar um alto preço. Deus chamou o seu povo para que pudesse viver as verdades contidas na sua palavra. Nós não podemos menosprezar as verdades que o Senhor nos concede para que possamos viver nos dias em que estamos vivendo. Os planos de Sanaqueribe, de fato, era capturar o rei Ezequias. Ezequias esperava que os egípcios pudessem lhe ajudar nessa batalha, mas Sanaqueribe cria de todo o coração que ele levaria Ezequias capturado, exilado para o território dos assírios. Segundo Reis, capítulo 19, o verso 14, a Bíblia diz o seguinte: Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a, então subiu à casa do Senhor, estendeu-a perante o Senhor. Aqui eram as declarações de rendição que Sanaqueribe queria que o rei Ezequias pudesse tomar. Sanaqueribe estava certo que o rei Ezequias não iria sustentar aquelas ameaças. Portanto, quando ele envia essas cartas a Ezequias, era o ultimato que ele estava dando para o reino de Judá. Mas Ezequias faz o que todos nós deveríamos fazer. Ezequias se voltou para o templo, entrou na casa do Senhor, fechou a porta, se debruçou diante de Deus e abriu o seu coração. É aquela luta pessoal, é aquela batalha pessoal pelos seus problemas pessoais. Ezequias conhecia o Senhor, Ezequias sabia que era um Deus misericordioso, Ezequias sabia que era um Deus compassivo, era um Deus da segunda chance. Quantas alianças Deus já tinha renovado com o seu povo, porque Deus naquele momento também não poderia perdoar o pecado do seu povo e intervir para salvar o seu povo e o nome de Judá. A oração de Ezequias é muito específica. Ele clama a Deus por libertação. Ele clama a Deus para que ele possa intervir naquele momento difícil. Uma das expressões que mais Ezequias usava referindo-se a Deus é o Santo de Israel. Ele sabia o Deus que ele servia. Ele sabia o Deus que ele tinha firmado aliança. Portanto, naquele momento ele menciona o Deus que está entronizado acima das nações, acima das nuvens. É a esse Deus que eu estou clamando nesse momento. Creio, amigo, que todos nós deveríamos tomar a mesma atitude do rei Ezequias. Em toda e qualquer circunstância, primeiramente nós deveríamos nos voltarmos para Deus. Nós deveríamos abrir o nosso coração. Nós deveríamos, antes de comprarmos um carro, uma casa ou fazermos qualquer atividade, primeiramente buscarmos a Deus e sabermos se é do agrado e da vontade do Senhor. Vivendo dessa forma, tenha certeza, a bênção do Senhor e a mão do Eterno estará sobre a nossa vida. Os planos do rei Sanaqueribe, de fato, era cortar os lindos cedros que existiam dentro do reino de Judá para uso próprio, benefício próprio. Isto seria uma devastação completa do reino de Judá. Na verdade, quando Sanaqueribe mencionava os cedros, ele estava dizendo que destruiria por completo
todo o território de Judá. As expressões de Sanaqueribe revelavam que ele não tinha medo de montanha, não tinha medo do deserto. Nada poderia lhe intervir diante dos planos que tinha no seu coração para destruir o reino de Judá. Ele se expressava de uma forma extremamente arrogante, presunçosa, acreditando que sob as suas mãos estava todo o poder e poderia destruir a todos que se opusessem aos seus planos. Segundo Reis, capítulo 19, o verso 20, a Bíblia diz o seguinte: Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Sanaqueribe, rei da Síria, eu te ouvi. Nós servimos a um Deus que nos ouve. Nós servimos um Deus que está próximo a nós. Nós servimos a um Deus que sabe das nossas batalhas, das nossas lutas. O que nós precisamos fazer é clamar, é nos apegarmos pela fé no braço do Onipotente. Muitas vezes nós perdemos as nossas batalhas porque nós não nos debruçamos diante do braço do Onipotente, porque Ele está à nossa disposição, é o nosso Pai, Ele é o nosso Salvador, Ele quer ser a cada instante o nosso auxílio. Mas muitas vezes, porque achamos que sozinho poderemos resolver os nossos problemas, as nossas dificuldades, não recorremos a Ele, é a razão pela qual nós fracassamos. Segundo Reis, capítulo 19, o verso 35, a Bíblia diz o seguinte: Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios 185.000. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estavam em cadáveres. Querido amigo, temos um Deus que nos assiste pessoalmente. Temos um Deus que luta as nossas batalhas. Temos um Deus que jamais conheceu a derrota. O que eu e você precisamos fazer a cada dia é nos debruçarmos diante dele. Agora pela manhã, já abriu seu coração a Ele? Você já colocou diante do Senhor as suas ansiedades, os seus problemas, as suas lutas, as suas batalhas? Você irá sair da sua casa para viver o dia a dia, tendo a certeza que Ele vai estar ao seu lado e Ele é poderoso para resolver todos os seus problemas? Portanto, nesse momento, confie na mão do Onipotente. Descanse em paz. Confia no Deus Criador dos céus e da terra e todos os seus problemas serão resolvidos. É o próprio Sanaqueribe que, quando volta para a Síria, reconhecendo a sua derrota e entrando dentro do seu templo para se curvar diante do seu próprio Deus, que os seus filhos se valem de uma espada e matam a Sanaqueribe, e é o seu filho que reina no seu lugar. Aqueles que zombam de Deus não podem prevalecer. Por isso que hoje nós precisamos a cada dia confiar, crer, nos colocarmos nas mãos do Senhor. Querido amigo, nesta manhã, ao concluirmos o capítulo 19 do livro de 2 Reis, eu e você, nós precisamos chegar à seguinte conclusão, a primeira delas: nós nunca deveríamos fazer planos sem primeiramente termos a certeza que esses são os planos do Senhor, que Ele aprova os nossos planos. Cada projeto que fazemos em nossa vida, nós precisamos primeiramente consultar. É necessário nascer primeiro no coração de Deus, para que depois então nós possamos dar seguimento dos planos que o Senhor coloca no nosso coração. Se nós fizermos isso, viveremos uma vida feliz, porque a bênção de Deus estará sobre cada um de nós. Há uma segunda orientação. Jamais nós deveríamos nos esquecer. Nós sempre temos um Deus que é solícito a nos atender nos momentos difíceis da nossa vida. Nos momentos de crise que o rei Ezequias viveu, ele buscou ao Senhor, Deus lhe ouviu. Nós temos um Deus que nos ouve, nós temos um Deus que nos auxilia, nós temos um Deus que sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, mas Ele espera que nós clamemos por Ele. É uma demonstração de fé, é uma demonstração de dependência. Por isso que hoje, diante das lutas, dificuldades, não se esquive em buscar a Deus e se colocar nas suas mãos. E por último, jamais deveríamos zombar de Deus. Aqueles que zombam do Senhor pagam um alto preço. Sanaqueribe zombou. Sanaqueribe menosprezou o nome do Senhor. Sanaqueribe foi morto dentro do seu próprio templo. Aqueles que zombam do Senhor pagam um alto preço. Por isso que nessa manhã, eu e você, devemos a cada dia nos voltarmos para o nosso Criador, nos colocarmos nas suas mãos e permitirmos que Ele conduza a nossa vida.
Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, abrimos o nosso coração, pedimos perdão pelos nossos erros, pedimos a cada dia, Senhor, que esteja ao nosso lado para nos conceder a vitória. É o nosso pedido nessa manhã, é a nossa oração e fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.